Olá pessoal, faz tempo que eu não gravo vídeos aqui falando sobre a palavra de Deus e já faz um tempinho que eu queria falar um pouco sobre Jó. Esse livro da Bíblia tão poético, né? Tão profundo, cheio de detalhes. E talvez você vai se identificar comigo, porque eu era uma pessoa que eu não tinha muita paciência de ler o livro de Jó. Principalmente quando chegava ali, né, nos diálogos dele com os amigos, e aí eu perdia a paciência, falava, nossa Deus, que amigos mais chato, que povo chato, que diálogo chato. Mas eu hoje entendo que é porque muitas vezes eu li esse livro por obrigação, talvez para cumprir uma agenda anual de leitura bíblica, e eu não parava para observar detalhes, não parava para pedir o Espírito Santo que ele falasse comigo, que ele me revelasse aquilo que Deus queria me mostrar. E aí esse ano Deus fez algo incrível. Um professor de escola dominical precisou se ausentar, né? E eu recebi então um convite para substituí-lo e dar a aula na classe dele. Para quem não sabe, esse ano eu aceitei o desafio de ser professora na Escola Bíblica Dominical, tem sido algo muito especial para mim, um desafio, mas ao mesmo tempo tem me edificado muito, tem feito eu crescer muito. E aí eu aceitei esse desafio de dar a aula para ele no lugar dele, na classe dele. E ele veio aqui em casa trazer a apostila e quando eu fui perguntar que aula que era, ele falou assim, olha, é a aula sobre Jó. E aí eu falei, nossa, assim, pra ele eu não falei nada, né? Eu falei assim, legal, bacana, tudo bem, ok. Mas dentro de mim, eu falei assim, nossa, mas o livro de Jó, eu vou ter que ler, estudar o de Jó. E Deus fez algo tremendo na minha vida através desse livro e eu queria compartilhar com vocês algumas coisas que eu fui me aprofundando ali e trazendo para minha vida pessoal. A primeira coisa, né, muito interessante é que o nome de Jó, no hebraico, ele significa voltado para Deus. E realmente Jó foi essa pessoa, totalmente voltada para Deus. Ele tinha muitos bens, família, ele tinha tudo o que a gente sonha ter, né? Ele tinha uma família linda, grande, né? 7 filhos, 3 filhas, uma esposa, vários servos, tinha muitos bens materiais. A Bíblia fala que Jó, ele era o mais rico do Oriente, está ali no capítulo 1, no versículo 3, fala que Jó ele era o homem mais rico do Oriente, né? E então ele tinha muitas cabeças de gado, muitos animais, plantações, uma casa enorme, né? Porque com esse tanto de filho, né? Servos e servas, mas nada dessa terra prendia ele, né? Ele não amava mais essas coisas do que a Deus. Ele era voltado para Deus, então tudo que ele fazia, ele se preocupava com o que Deus estava pensando dele. Então, por isso, o significado do nome dele é voltado para Deus. E só aí a gente já traz essa lição para nós, né? Nós precisamos nos voltar mais para Deus. Às vezes essa terra e as coisas dessa terra têm tido de nós muita atenção. Nós temos dado muita importância, muita atenção às coisas terrenas. E são coisas passageiras que podem sumir num estalo, né, num piscar de olhos. Então, eu queria trazer primeiro essa reflexão. Nós precisamos nos voltar mais para Deus, para o coração de Deus. E uma coisa que a lição ela falava é que Jó era um homem que vivia no mundo diabólico, mas ele se destacou em buscar a Deus. O mundo, ele é diabólico desde que o pecado entrou no mundo.
né? Às vezes a gente pensa, mas na época dele era mais fácil. Não, na época de Jó existia pecado também, e eu creio que às vezes é até um pouco pior, porque eles não tinham o Espírito Santo, né, habitando neles. O Espírito Santo, ele vinha sobre alguém e ele usava aquela pessoa para fazer algo, para fazer um milagre, para falar com alguém, e depois ele saía, ele ungia, depois ele saía, mas ele não, o ser humano não era habitação do Espírito Santo. Isso aconteceu lá em Atos, quando o Espírito Santo veio, nos batizou ali com o fogo, com a presença, e nós nos tornamos tabernáculo de Deus, habitação de Deus. Então, imagina um mundo sem o Espírito Santo, né, morando ali, nos servos de Deus, né? Como que não era? Creio eu que era até pior, né? Era épocas de muitas guerras, de muitas mortes, tinham ali muitos pecados também, igual temos hoje de adultério, de idolatria, mas Jó, ele se posicionou, ele teve ali a decisão de viver de uma maneira diferente, né? Ele decidiu ser íntegro, ele decidiu ser um homem justo, ele decidiu ser um homem temente a Deus, e a palavra diz que ele era tudo isso, justo, temente, íntegro a Deus. Ele se destacava naquela geração por ser assim. E a Bíblia diz que Jó, ele evitava fazer o mal. Quando a gente lê a história de Jó, às vezes a gente tem a mania de achar que Jó era um cara perfeito. Nossa, Jó nem existiu, porque ele era perfeito. A Bíblia fala que ele era íntegro, reto, justo e se desviava do mal, né? Eu creio que Jó, ele não era perfeito. Ele era um ser humano comum, como nós, com tentações, com limitações, com falhas e erros. Eu creio que Jó, quando a Bíblia diz que ele era perfeito, ele não era perfeito sem pecado, porque isso só uma pessoa que passou pela terra que foi assim, que foi Jesus. A Bíblia diz que não há nenhum justo sequer sobre a terra. Todos pecaram, todos carecem da glória de Deus. Mas Jó, ele era perfeito nos seus esforços de agradar a Deus. Ele era perfeito nos seus esforços de agradar a Deus. Ele se desviava do mal, né? Ele fugia daquilo que era mal. Mas não quer dizer que ele não errava. Quer dizer que ele se esforçava ao máximo para agradar ao Senhor. E quando eu li isso, eu comecei a refletir, poxa, o quanto eu tenho me esforçado para fugir do mal? Quanto eu tenho, será que eu tenho me esforçado o suficiente para não cair, para não cometer algo de errado, para agradar a Deus? Ou será que muitas vezes eu tenho sido inconsequente, tenho pensado, vou fazer, depois eu peço perdão, vou fazer, depois eu me arrependo? Jó, ele não era esse tipo de pessoa. Ele, literalmente, ele decidia fugir daquilo que desagradava a Deus. E outra coisa que a gente aprende com a vida de Jó é que mesmo ele sendo muito rico, muito próspero, o mais rico do Oriente, Jó, ele não deixou que as riquezas corrompesse o coração dele e tomasse o lugar de Deus no coração dele, na vida dele. Jó era muito rico, sabe aquela expressão podre de rico? Jó era podre de rico, mas ele continuava quebrantado diante de Deus. Ele continuou, mesmo com todas essas riquezas, honrando a Deus. E quantas pessoas
se enriquecem e viram as costas para Deus. Não tem mais tempo para ir na igreja, não tem mais tempo para buscar a Deus porque estão cuidando dos seus bens, se tornam muitas vezes arrogantes, metidos, se desfazem de pessoas, querem andar só com pessoas da alta sociedade, mas Jó não. Jó, ele permaneceu firme mesmo sendo muito rico. Ele reconhecia que tudo era de Deus, tudo era Deus que tinha dado para ele e buscava a Deus da mesma forma. Outra coisa é que Jó, ele se preocupava em ser um sacerdote do seu lar. Ele não se preocupou só em dar um conforto para os seus filhos, porque os filhos de Jó, eles tiveram muito conforto. O pai rico, né? Mas ele não se preocupava só em dar do bom e do melhor para os filhos, conforto. Jó, ele se preocupava com a vida espiritual da sua família. E ele ministrava sobre os seus filhos. Ali no versículo 4 e 5 diz: seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidavam suas 3 irmãs para comerem e beberem junto com eles. Terminado o período dos banquetes, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. De madrugada, Jó oferecia um holocausto em favor de cada um de seus filhos, pois ele pensava: talvez meus filhos tenham lá no seu íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era uma prática constante de Jó. Jó intercedia pelos filhos dele. Jó clamava a Deus pela vida dos filhos, para que eles não se perdessem, para que Deus não se afastasse da vida deles. Jó ensinava os filhos no caminho de Deus, então ele não preocupava só com as coisas materiais, mas com as coisas espirituais, principalmente. Outra coisa que nós aprendemos com a vida de Jó é a perseverança que Jó teve diante de inúmeras lutas que ele passou, diante de tudo que ele enfrentou, né? Porque a Bíblia diz que Satanás se levantou contra a vida dele, porque Deus elogiou Jó para Satanás e falou assim: olha lá, meu servo Jó, bom, justo, íntegro. E aí Satanás vira para Deus e fala: mas é lógico, né, Deus, que ele é bom, que ele é justo, que ele é íntegro. O Senhor deu tudo para ele. Ele tem família, ele tem uma vida financeira muito boa, ele tem saúde. Então é lógico que ele vai te adorar, é lógico que ele vai ser grato ao Senhor. Experimenta tirar alguma coisa para ver se ele não te amaldiçoa. E aí Satanás pede permissão para Deus, né? Deus falou assim: pode tirar, só não toca na vida dele, né? Só não mata ele, mas pode tirar. E Jó, ele permaneceu fiel a Deus, né? Satanás começou a lhe tocar em algumas áreas da vida dele. Ele perdeu todos os filhos em alguns acidentes, né? Ali perdeu todos os filhos. Jó perdeu todos os animais que ele tinha, que era o que dava recurso financeiro para ele, porque naquela época eles viviam de lavouras, de animais, né? Ele perdeu tudo. E é engraçado que, mesmo assim, ele permaneceu confiando em Deus, né? Ele sabia quem Deus era e Deus sabia quem Jó era. Deus, ele conhece o nosso coração. Às vezes a gente pode enganar os nossos pastores, a gente pode enganar os nossos amigos, mas Deus a gente não engana. Ele conhece o mais íntimo do nosso coração, e o Senhor conhecia o coração de Jó. Ele sabia que Jó buscava ele, não era por tudo que ele deu, não era por causa das mãos de Deus, pelas bênçãos que Deus dava, mas era por quem Deus era. Que Jó, ele amava a Deus por ele ser Deus, não porque ele podia dar algo a ele. E Jó conhecia o Deus. Jó sabia quem Deus era. Por isso ele não se rebelou contra o Senhor, porque ele tinha intimidade com Deus.
e ele confiava em Deus. Jó, ele não apenas conhecia a Deus, mas ele andava com Deus, né? E Jó, ele, nesses momentos de dor, ele teve várias oportunidades para se rebelar contra Deus, para reclamar, para murmurar, para se desviar, para abandonar a Deus. Ele teve vários motivos, várias oportunidades para fazer isso. Ele teve ali amigos falando na cabeça dele que Deus é esse, você deve ter pecado, você deve ter feito isso, você deve ter feito aquilo. Ele teve uma esposa dele que permaneceu viva e que falou: chega de sofrer, cara, abandona esse Deus aí e morre, né? Amaldiçoa esse teu Deus aí e morre. É melhor você morrer do que você continuar vivendo desse jeito. Quantas vezes a gente escuta essa voz na nossa cabeça, né? Oh, chega, para de ir na igreja. Nossa, você vai na igreja, você busca a Deus, a tua vida não melhora. Você não sai dessa situação. Que Deus é esse que tá deixando você passar por isso, né? O inimigo muitas vezes, ele é essa voz ali na nossa cabeça, né? Pessoas que falam, você deve ter pecado, porque não é possível que Deus ia permitir você passar por isso. Mas Jó, ao invés de amaldiçoar o Senhor, ele fez o contrário. Ele liberou palavras que hoje nós cantamos elas nas nossas igrejas. Palavras que viraram canções que gerações e gerações têm cantado ao Senhor, fluíram da vida de Jó no pior momento da vida dele. Tem uma frase de Rubem Alves que diz: ostra feliz não produz pérola. Gente, é nos piores momentos que nós enfrentamos que muitas vezes Deus extrai de nós os maiores tesouros. Por isso, se você está enfrentando lutas na sua vida, não reclame, não murmure, não amaldiçoe o teu Deus, mas flua na presença dele. Libere palavras de adoração. A adoração, ela é uma arma poderosa em guerra, que nós devemos usá-la mais diante das lutas, diante dos momentos difíceis. É a hora que nós devemos abrir os nossos lábios e adorar ao Senhor. A adoração, ela rompe os céus, ela abre o céu sobre nós. E aí, nesse momento difícil, a ostra chamada Jó produziu pérolas que abençoam as nossas vidas até os dias de hoje. Então Jó, ele libera palavras e ele disse: o Senhor me deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Quantas músicas nós cantamos com esse texto, com essa fala de Jó hoje? Jó, ele disse: eu sei que o meu Redentor vive, que no fim se levantará sobre a terra. Jó disse: antes eu só te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos podem te ver. E outra lição que nós aprendemos com a vida de Jó é que ele orou pelos seus amigos. Amigos que falharam com ele, amigos que na hora que ele mais precisou, ao invés de ministrar sobre a vida dele, acreditar com ele no milagre, foram amigos que muitas vezes apontaram o dedo para ele, criticaram ele, julgaram ele, disseram palavras duras. Já não bastava todo aquele sofrimento, mas Jó, ele orou por aqueles amigos. Ele clamou a Deus pela vida daqueles amigos e perdoou a vida deles. O perdão, ele é algo que precisa fazer parte das nossas vidas. Falar sobre perdão é mais fácil do que praticá-lo, mas nós precisamos praticar o perdão. Até porque Jesus nos perdoou.
Deus nos perdoa, Jesus continua nos perdoando todas as vezes que nós nos achegamos diante dele, arrependidos. E quantas coisas erradas nós fazemos. O perdão, ele desata os nós espirituais das nossas vidas. O perdão, ele faz com que a presença de Deus flua na nossa vida. O perdão, ele traz cura, ele traz leveza. O perdão, ele faz com que as águas limpas de Deus nos limpe, nos purifique de toda amargura, de todo peso, de toda angústia. Libere perdão. Libere perdão. Libere perdão. E a Bíblia diz que quando Jó liberou perdão, os céus se abriram sobre ele. Quando Jó orou pelos amigos, Jó, ao invés de ficar clamando a Deus pela vida dele, passou a orar por aqueles amigos que tanto afligiram a vida dele, que tanto encheram a cabeça dele. Aí Deus falou assim: não, agora já deu. Meu filho, você tocou meu coração. E aí Deus começou a restituir. Deus trouxe cura, restituiu a saúde, Deus restituiu a família. Jó, ele teve outros 7 filhos, outras 3 filhas. Ele teve tudo restituído na vida dele. Mas o mais interessante é que o que mais marca o livro de Jó é essa restituição que ele teve depois, né? A gente fica impactado, né? Nossa, Deus restituiu tudo o que ele tinha, né? Os bens. Mas o que eu creio que o que mais marcou a vida de Jó não foram as coisas materiais que Deus deu para ele de volta, mas foi aquilo que mudou aqui, dentro dele. As adversidades, as provações, elas nos mudam por dentro. Quando nós deixamos, quando nós paramos de ficar perguntando para quê, e começamos a perguntar por quê, paramos de perguntar por que Deus, por que isso, por que aquilo, e começamos a perguntar a Deus, qual é o propósito? Para que o Senhor está me permitindo passar por isso? Me faça enxergar aquilo que eu preciso mudar, me faça enxergar qual é o propósito de toda essa situação. O propósito de tudo que Jó passou não foi só Deus mostrar para Satanás que o coração de Jó era um coração de verdade na presença dele, não era só pelo que ele tinha, mas o maior propósito é que Jó tivesse mais intimidade com Deus. Jó saiu dessa provação mais amigo de Deus, mais íntimo de Deus, marcando toda uma geração, gerações e gerações. Até hoje, nós ouvimos falar sobre ele, nós olhamos para a vida dele e temos ele como um exemplo de perseverança, de um adorador, de um amigo de Deus. Então, Deus, ele tem um propósito em tudo que ele permite nas nossas vidas. Seja grato, persevere, não murmure. Reconheça que o Senhor está no controle dessa situação. Amém? O vídeo já está longo, quero encerrar por aqui. Que Deus abençoe a sua vida. Eu espero que você tenha sido edificado com essa palavra, assim como o Senhor me edificou e falou comigo. Deus te abençoe em nome de Jesus.